E Vitor Sá fechou com o São Paulo, a negociação avançou. Antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do Atleta e também com dirigentes do São Paulo. No Tricolor, a informação é de que tudo segue na mesma estaca, sem grandes avanços. São Paulo nega qualquer acordo próximo. Já o staff do jogador admite que São Paulo e Krasnodar viraram favoritos para ficar com o jogador. O Vitor Sá é do Krasnodar, ou melhor, era, né? Porque o seu contrato acaba agora na metade do ano. E o time russo tenta renovar o contrato do atleta para que ele possa ficar por mais 2 temporadas. O São Paulo é favorito no Brasil, até por uma questão pessoal. O Vitor Sá e seu pai são fanáticos pelo tricolor e têm dado preferência à possibilidade de realização de um sonho familiar. O grande problema é financeiro. O Vitor Sá pretende voltar ao Brasil, mas quer manter seus salários de Rússia, acima de R$1 milhão por mês. O tricolor afirma que não tem capacidade financeira para fazer esse investimento e tenta convencer o ponta, de 32 anos de idade, a aceitar uma redução nos seus vencimentos. O contrato com o São Paulo poderia ter 3 anos de duração, mas ainda há dentro do São Paulo o receio de que não exista o acordo. Temporada que acabou de fechar lá na Rússia, teve 29 jogos, 5 gols e 1 assistência de Vitor Sá. O jogador passou 2 anos e meio na Rússia, antes havia estado no Botafogo, atleta revelado na base do Palmeiras. No São Paulo, ontem, Arnaldo Ribeiro, ontem Aires de Abreu, foi mantido, foi recolocado no cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Ele estava afastado por denúncias de irregularidades diversas e ontem, numa votação apertadíssima, 120 a 118, no Conselho Deliberativo, ele retomou a sua posição no Conselho Deliberativo. Para o torcedor comum fica o seguinte olhar. Ele era um aliadíssimo do Júlio Casares. Mas a oposição não vê assim. Inclusive a oposição reconduziu ele ao cargo, porque a história é muito complexa. Mas para o torcedor comum, o cara do cimento lá da arquibancada, ele olha isso aí e fala, eu não aguento mais essa turma. Pois é, política não é simples de explicar, né? Política dá trabalho e tal, mas para o torcedor comum, para quem vê o noticiário do dia a dia, o Outen é uma figura simbólica dessa gestão que ainda não acabou, lamentavelmente. E, além de tudo, teve recentemente nosso colega André Kfouri, da ESPN, responsável pela matéria, teve essas denúncias de escândalo de multas com um carro bancado pelo São Paulo. Ele não estava afastado por isso, né, Tironi? Do cargo de presidente do Conselho. A questão que o afastava da presidência do Conselho também era política e menos investigativa ou de denúncia, que ainda essa denúncia do carro, ela ainda vai rolar, ela ainda vai ser colocada em pauta, ainda vai. E, na verdade, a votação de ontem não incluía essa denúncia apontada pelo André Kfouri, e ele foi reconduzido ao cargo por 2 votos, uma votação apertadíssima, mostrando qual é hoje, junho, o quadro político do São Paulo há 6 meses da eleição. Na verdade, o Outen está de um lado, o Maciz, o atual presidente, do outro. É como na vacância do poder depois do impeachment do Casares, o presidente do Executivo e o presidente do Legislativo estivessem brigando pelo poder, né? O Maciz esteve mais forte durante um bom tempo e ontem foi uma grande derrota do Maciz por a recondução do Outen ao poder. E a oposição, que não participou desse governo Casares, vê no grupo do Outen a possibilidade, como se fosse um centrão para explicar para a galera, o apoio do grupo do Outen como a única possibilidade de vencer a eleição lá na frente, né, em dezembro, com essa recomposição política. Porém, é aquilo, tem coisas, tem situações simbólicas que elas vão além das técnicas e das políticas, né? E o torcedor do São Paulo, a partir de ontem, né, ele reforça aquela impressão de são todos farinha do mesmo saco, são todos, é como mais ou menos o brasileiro enxerga o Congresso, né, nacional. E o Conselho do São Paulo é enxergado como o Congresso Nacional, né? São todos... Não são exatamente todos iguais, mas as composições e recomposições políticas, elas custam. E agora a oposição
se tinha a expectativa de ter apoio popular para dezembro, ela vai ter problemas, né? Porque esse ato dificulta a consolidação de uma eventual candidatura de oposição. Então, essa guerra política, que é mais comum em outros clubes, está acontecendo pela primeira vez no São Paulo, pela primeira vez teve um presidente empichado, pela primeira vez uma crise institucional séria para valer, ela traz, evidentemente, reflexos dentro de campo, né? E agora o presidente Massis, além de enfraquecido politicamente, ele também sabe que o respaldo que chegou a ter com parte da torcida, evaporou pela decisão técnica de campo, quando ele encampa a tal troca do Crespo pelo Roger, né? Então, esse negócio está apenas começando. Ele custa, ele cansa, mas ele faz parte do processo democrático, né? De um clube fechado, o mais fechado do Brasil, que mais do que discutir oposição e situação, tem que urgentemente, e agora vai ser o desafio do ontem, aprovar uma reforma estatutária que abra minimamente o clube. O São Paulo Futebol Clube aos seus sócios torcedores, porque do jeito que está, não dá para continuar. E, consequência desse ato maravilhoso, ganha muita força a bravata da SAF, né? O que o torcedor comum quer hoje? Ah, não, tudo não dá, vem a SAF, vende, dá para qualquer um, vem não sei o que lá. E, evidentemente, os dois lados agora, eles flertam com possibilidades e ofertas e questões de SAF, porque eles sabem que é isso que está na boca do torcedor. O torcedor de São Paulo, ao desacreditar sobre o processo político do clube, ele agora quer o São Paulo SAF, né? Se você botar pesquisa aí, a qualquer preço, mesmo que os exemplos ao lado, né? Os exemplos, né? E a cada é só você analisar a SAF mais bem sucedida esportivamente recente do futebol brasileiro, o Botafogo, como o Botafogo está, né? Qual é o Botafogo? É o clube também, é o clube da Libertadores e do Brasileirão, mas é o clube dos 5 transfers bans e que tem uma solução, agora vai, recuperação judicial ou não, tal. A SAF bem sucedida esportivamente do Brasil é essa, né? Então, o torcedor, ele está exausto, mas ele ainda vai ter muito trabalho nesse ano. Inclusive em relação ao time. Porque, diferentemente do Corinthians, por exemplo, que vive o mesmo caos político, o torcedor do Corinthians, ele conseguiu separar as coisas. O torcedor do São Paulo não consegue, tem seus motivos, tem a sua história, e o campo está sangrando enquanto a guerra política explode. O maior cabo eleitoral da SAF do São Paulo de maneira involuntária é essa turma aí. Eles fazem essas coisas aí e falam, vai atrás da SAF. A SAF não precisa fazer nada, os caras querem saber. É só deixar a galera agir como tem agido, aí a galera quer SAF mesmo. Agora, quem não será SAF, não é SAF, não será SAF, porque vive um momento político e financeiro e tudo mais bem diferente do São Paulo, diria que oposto, é o Flamengo. Enquanto o São Paulo está decidindo se o Outen volta para o comando, se vira SAF, se o Massis, não sei o quê, o Flamengo está mesmo pensando na janela de transferências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.